Vamos tomar posse dessa terra. Muito bom dia, povo de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Segunda-feira, segundou, nada de tristeza, nada de desânimo. Mais uma semana abençoada, mais uma semana de vitória. E nós vamos assim, de glória em glória, de fé em fé, na presença do Senhor Jesus, em mais uma semana. Glória a Deus, gratidão a Deus por mais uma semana, vencemos. E vamos começar mais uma semana, também vamos vencer essa para a glória de Deus, eu creio, em nome do Senhor Jesus. Então, desperta, levanta, acorda, levanta a tua cabeça, porque grandes coisas o Senhor vai fazer nessa semana. Eu creio, em nome do Senhor Jesus, Deus tem uma semana preparada para mim, para você, e eu creio que Ele está no controle de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Vem conosco, Manhã de Bênção começou. Muito bom dia para você que está no carro, no trabalho, em casa, se deslocando aí para o trabalho, quem sabe para a academia. Isso mesmo, glória a Deus, cuidar da saúde, não é? Bênção de Deus. Você que está trabalhando já nas máquinas aí, minha amiga costureira, você que está no carro, motorista de aplicativo, seja muito bem-vindo a essa programação, tá bom? Você que está em um ônibus, quem sabe, nos terminais de Fortaleza aí, indo para o trabalho, voltando do trabalho, você que está indo para a faculdade, que bênção, glória a Deus, indo para o colégio, que Deus te abençoe. Deus abençoe você que está ligado aqui no Manhã de Bênção, seja pela TV, seja pelo YouTube, seja pelo aplicativo Rádio Vida Fortaleza Web, tá bom? Vamos juntos nessa segunda-feira, alegre, pra cima, na unção de Deus, tá bom? Quero mandar um abraço para quem esteve ontem, domingo, na igreja. 3 cultos abençoadíssimos, 3 cultos poderosos na presença de Deus, a unção de Deus, a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus visitou o Ministério Nova Vida e a igreja pegou fogo, foi bênção de Deus o nosso domingo nos nossos cultos, tá certo? E a semana apenas está começando, tem muita coisa boa durante toda essa semana aqui na programação do Manhã de Bênção. Deus abençoando você e a sua família, tá bom? Vamos às respostas, vamos aos conselhos. Deus fala conosco através dessas respostas, desses conselhos com o pastor Márcio Prado. Então vamos acompanhar e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Vamos lá, pastor, bom dia, paz do Senhor. O senhor acredita em amarração para uma pessoa não conseguir se separar da outra? Tem uma amiga que ela sofre muita humilhação, é traída, menosprezada, o marido sai com outras amantes e nem esconde mais, todo mundo sabe, e ela não consegue se separar dele. Eu acredito numa cadeia espiritual, numa fortaleza espiritual, numa prisão espiritual. E acredito que sua amiga se fez refém dessa situação, refém dos seus sentimentos, refém desse gostar que ela confunde com amor. Isso não é amor, isso é apenas um gostar doentio. E ela se tornou refém desse vício, desse gostar doentio, e ela alimenta isso, ok? Então, embora ela esteja sofrendo, e quem está de fora vê ela sofrendo, e quem está de fora quer ajudar, e vê essa tortura que ela passa, mas no fundo ela gosta, ela quer estar ali, ela não quer perdê-lo, ela não quer abrir mão dele. E para não perdê-lo e para não abrir mão dele, ela abre mão da sua própria vida, do seu amor próprio, da sua autoestima, e ela se torna refém dessa situação. É nisso que eu acredito. Não acredito que alguém tenha feito um trabalho para ela ficar amarrada a ele. Ela decidiu isso, ela se tornou refém da situação, ela se amarrou a ele. Então, quem tem que romper essas cadeias, orar a Deus, clamar a Deus e tomar uma decisão, que essa decisão esteja alinhada com a vontade de Deus para a vida dela, se ela tomar uma decisão, Deus vai soprar na direção dela um vento de favor, de misericórdia, de ajuda, de reboliço, de mudança. Deus ajuda. Se você toma uma decisão e essa decisão agrada o coração de Deus, com certeza a providência de Deus chega e Deus te ajuda nessa situação. É assim que eu penso. Ore pela sua amiga, tá bom? Um cheiro, um abraço, que Deus te abençoe. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Pastor, casei há 7 anos. A minha esposa tinha um filho, um menino, que agora o menino está à sua misericórdia. Não respeita o pai dele, não respeita a mãe, nem muito menos a mim. Está muito atrevido. Na escola está dando trabalho aos professores. Ele nunca levou uma correção boa. Eu acho que está precisando, pastor. Mas não é meu filho. Eu não posso bater na criança. O que fazer, pastor? Olha, é o seguinte.
Esse tem sido um grande problema na vida de pessoas que entram em certos relacionamentos sem estarem de verdade preparadas para isso, né? As pessoas querem começar uma vida, começar um relacionamento, que é para durar uma vida, que é um casamento, e elas não estão preparadas para isso. De repente, aquela mulher que tem um filho ou uma filha traz o homem errado para dentro da sua vida, traz a pessoa errada para dentro da sua vida. De repente, aquele homem que conhece uma mulher e se apaixona por ela, mas ela tem um filho, diz assim, não, eu vou amar essa criança, vai ser meu filho e eu vou amar ele como se fosse meu filho. Quando, na verdade, na realidade da convivência e dos fatos, isso não acontece. Isso não acontece. O olhar dele, essa comunicação aí que ele faz, essa reclamação e essa queixa dele aí, o olhar dele é o olhar de um padrasto. É a visão de um padrasto que se sente incomodado com a presença da criança. Qual é a criança que não dá trabalho? Qual é a criança que não dá trabalho? Toda criança dá trabalho. Toda criança tem suas fases e nessas fases da pré-adolescência, infância, pré-adolescência, toda criança tem aí seus momentos de crise. Toda criança dá trabalho. Agora, se é meu filho, eu vou ter toda uma visão, um amparo, um cuidado, um amor, eu vou ter todo um trabalho diferente, porque é meu filho. Agora, se não é filho, aí fica nessa. Não ouve a mãe, não obedece também o pai, eu também não sou o pai, entendeu? Acho que devia ser assim, desse jeito, desse jeito. Quer dizer, é a comunicação e o olhar de quem está de fora. Quem está de fora. Não é o olhar de um pai. Quando é pai mesmo, de verdade, quando é o pai, ele tem um olhar com mais amor, com mais compreensão, com mais generosidade, porque ele é o pai. Então ele é mais generoso, ele é mais compreensivo, ele trata a situação com mais amor. Então, o que acontece, o que eu acho, na minha opinião, não quero ser o dono da verdade, mas na minha opinião fica ruim fazer a comunicação assim. Na minha opinião, eu acredito que o problema não é a criança. Eu acredito que o problema é o relacionamento. É o relacionamento. E a criança é o pretexto. A criança é o como é que se diz? A desculpa, né? A desculpa é a criança. Ah, por causa do teu filho está atrapalhando nosso relacionamento, teu filho o ambiente aqui em casa está ruim por causa do teu filho não obedece, teu filho é assim, ele está profundamente incomodado com o comportamento da criança, que se eu fosse o pai eu agia diferente, se eu pudesse agir eu já tinha dado uma pisa, já tinha dado uma lapada, já tinha dado uma coisa. Se fosse o pai... Então, esse casal não estavam preparados para isso. Eles não tinham e ainda não têm esse nível de maturidade. Se o cara vai casar com a mulher e essa mulher tem 2 filhos, 3 filhos, vá sabendo que você tem que amar essas crianças, cuidar delas, protegê-las, prover, como se você fosse o pai de verdade, o pai biológico. Porque o pai não é aquele que faz, é aquele que cria. Né? O pai biológico é só Mas o que vai fazer criar os laços de amor e de amizade é a convivência, é a criação. Então, do mesmo jeito, a mulher. Às vezes ela se relaciona com um cara que já tem um filho, já tem uma filha, e depois de algum tempo, ela começa a olhar para aquela criança como se representasse a presença da antiga pessoa na vida do companheiro. E aí a criança começa, que antes não incomodava, quando ela queria conquistar o cara, quando ela queria casar com o cara, a criança não incomodava. Chamava de filho, colocava no colo, tratava bem tudo. Depois que casou, aí a criança passa a incomodar, até porque ela quer ter os filhos dela. Então, assim, as crianças sofrem muito com essa oscilação, sofrem muito mesmo, de verdade, com esses términos de relacionamento, com essas separações e recomeços.
que mais sofre são os filhos. E a grande maioria dos pais, não são todos, mas a grande maioria dos pais não se preocupa. Será que essa pessoa que eu estou trazendo para dentro da minha vida vai ser uma boa mãe para o meu filho? Será que ela de verdade vai ser uma boa mãe para o meu filho? Será que de verdade ela vai conseguir amar meu filho? Né? Será que esse homem que eu estou trazendo para dentro da minha vida será um bom pai para minha filha? E eu acredito que as mulheres deveriam ter sérias reservas, viu, Breno? Sérias reservas antes de colocar qualquer homem dentro de casa. Sérias reservas antes de colocar qualquer pessoa para conviver com seus filhos. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que ele não estava preparado para a relação nesse nível, né? Criança cresceu, criança dá trabalho, e se você tiver um olhar, você olhar para a situação com generosidade e compreensão, tudo se resolve. Mas se quiser fazer da criança um pretexto ou uma desculpa para a crise, e o problema aí já está, o casal já está em crise. Eles já estão em crise. O problema aí é que eles estão usando a criança como pretexto para isso, como desculpa para isso. Essa é a minha opinião, não sou o dono da verdade, mas essa é a minha opinião. Viu? Cheiro, um abraço, que Deus te abençoe. Eu não sou uma mulher cheia de mimimi. Tenho uma fé muito grande, mas tudo tem limite. Meu esposo me trata muito mal. Isso já vem há muito tempo nessa situação. Fala nomes horríveis comigo. Minha vida é uma luta diária, pois minha filha tem autismo e ele tem depressão. Conhece a palavra de Deus. É um homem muito inteligente, tem um bom emprego, mas a bebida tem sido seu refúgio. Ele perdeu a sua mãe faz 2 anos para a Covid. Ele é um filho único, não tem pai, só tias, que gosta muito dele, mas a família toda sabe meu sofrimento por não ter respeito da parte dele comigo. Peço a Deus o tempo todo força, choro, sofro muito com isso. Tenho 32 anos, ele tem 37, estamos juntos há 12 anos. Minha filha é um amor de criança, ela vê nossas brigas e sofre com isso. Me ajude, o que devo fazer? Ele já bebia, mas com o falecimento da sua mãe, ele aumentou. E ele é muito machista, me humilha o tempo todo. E quando não aguento mais as suas humilhações, eu bato boca com ele. Eu sei como é. Você tem duas opções aí, duas alternativas. É a separação, é deixá-lo, é entregá-lo à sua própria sorte, ao seu destino, entregá-lo às suas escolhas, às suas decisões e viver sua vida com sua filha. Você tem essa opção. É uma opção? É. É uma alternativa? É. Se você quer ter paz, e Deus nos chamou para a gente ter paz, e se Ele é esse instrumento que transforma a sua vida numa perturbação, num inferno, ao ponto de adoecer você, ao ponto de prejudicar até o desenvolvimento da sua filha, que é autista, e abalar mais ainda a criança que já tem certas dificuldades, então você tem essa alternativa de deixá-lo por ser insuportável a convivência, por causa dessa questão da dependência do alcoolismo, como uma fuga, tem depressão, ainda vai mergulhar no alcoolismo, né? Dificulta mais ainda a situação, se ele realmente tem um quadro depressivo. E você tem a alternativa de lutar pela sua família, lutar pelo seu casamento e lutar pela libertação dele. Mas eu não posso decidir por você. Questões que dizem respeito à vida pessoal, particular, nós precisamos, nós mesmos, tomar as nossas decisões. Mas você tem essas duas alternativas, né? Lutar pelo seu casamento, lutar pela libertação dele, ser essa poderosa ferramenta de cura e de libertação na vida dele, ser uma profeta na vida dele. O que eu entendo e o que eu acho é que, às vezes, a gente reclama demais e ora de menos. Entendeu, Breno? A gente reclama demais, e eu sei que é fácil para eu estar falando aqui, porque eu não estou inserido no contexto do problema. Então, para quem está de fora, é muito fácil dar opinião, né, Breno? Mas se as pessoas pedem a minha opinião, eu dou. Até porque eu já vivi muitas situações e vivo até hoje muitos problemas que eu estou dentro, né? E eu sei que é mais fácil, pela minha própria experiência de vida, é mais fácil viver reclamando do que buscar Deus. É mais fácil viver reclamando do que orar.
É mais fácil viver murmurando do que fazer jejum, do que entrar numa guerra com compromisso, comprometido, né? Comprometido com a vida espiritual, comprometido com a unção. Eu quero a autoridade de Deus, eu quero unção. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para enfrentar esse gigante e vencer esse gigante. Eu quero consagrar minha vida ao Senhor. Eu quero ir para um nível de espiritualidade acima do nível que eu estou vivendo hoje. Porque quando as pessoas vêm conversar comigo e contar os seus problemas e dizer o que os outros, porque eu enfrento isso, eu passo por aquilo, para mim a situação é muito difícil e tal. E para muita gente, a vida não tem sido fácil para ninguém, não. Tenho certeza que todas as pessoas que estão comigo aqui, a vida não tem sido fácil para ninguém. Para muita gente, ou é no relacionamento familiar, ou é na vida financeira, ou é problema de saúde com os filhos, ou é problema de saúde com os pais, ou é o relacionamento dos filhos, enfim, todos nós. A vida não tem sido fácil, não. Se não vem problema de um lado, vem do outro. Quando vem de todo lado também de uma vez, tudo de uma vez só. Então, sim, a vida não tem sido fácil para ninguém, não. E a gente tem essas opções de viver murmurando, reclamando, se maldizendo, alimentando com isso o desânimo, alimentando com isso a incredulidade, sendo vencido por esse desânimo, vencido pelo cansaço, porque o cansaço nos vence. A ausência de resultados, a ausência de mudanças, isso nos vence. E a gente quer, às vezes, que as coisas aconteçam por acaso. A gente não entende, né? Que existe uma questão espiritual, que esse sujeito pode estar preso em prisões espirituais, prisões de vício, cadeias, algemas, ferrões, grilhões, aliás, grilhões aprisionando a vida dele. E ele precisa de alguém que lute por ele, que ore, que clame a Deus, que entre em guerra espiritual para arrancá-lo dessa situação e repreender essa influência de Satanás sobre a vida dele. Essa opressão demoníaca sobre a vida dele precisa ser repreendida. Essa influência do maligno sobre a vida dele precisa ser quebrada e alguém tem que se posicionar como profeta para isso. Então, quando as pessoas vêm conversar comigo, a primeira coisa que eu pergunto para elas é o seguinte: como é que está a tua vida espiritual, irmão? Ah, pastor, porque meu casamento, minha família, meu marido é assim, a família dele é assim, daquele jeito. Tá bom, você tá tudo bem. Como é que está a tua vida espiritual? Todo mundo que vem conversar comigo, a primeira pergunta que eu faço é essa: como é que está a tua vida espiritual? Aí a pessoa, mais ou menos, e a maioria é isso. Se for sincero de verdade, se for honesto de verdade, a maioria vai dizer assim: minha vida espiritual está mais ou menos. É o alicerce. Não dá para consertar o outro se eu não estou consertado. O próprio Senhor Jesus falou: tirar a trave do olho do meu irmão, o cisco do olho do meu irmão, se tem uma trave no meu olho. Não tem como eu tirar o cisco do olho do outro se tem uma trave no meu olho. O próprio Senhor Jesus nos ensinou que um cego não pode guiar outro cego. Como é que você não é liberto e quer libertar os outros? Você não é liberto e quer libertar os outros. Como é que você quer cobrar que o outro esteja bem se você espiritualmente está dando brechas para o inimigo agir? Porque está fracassando na fé, não vai mais para a igreja, não tem mais comprometimento, não se envolve com nada na obra. Não sei se esse é o caso, eu estou falando em aspecto geral. Vem uma pergunta dessa, eu respondo, e quando eu respondo em aspecto geral, porque tem muitas pessoas vivendo problemas semelhantes ao dela. Então eu falo em aspecto geral. Então o que é que acontece? Não está comprometido com a obra de Deus, com o reino, não se envolve em nenhum projeto da igreja, não ora, não jejua, não consagra. Na sua vida pessoal não tem um devocional em particular com Deus, não tem uma comunhão com Deus, não está cheio do Espírito Santo, e quer vencer certas batalhas na carne. E na carne ninguém vence. Quer vencer certas batalhas só com estratégias emocionais, estratégias psicológicas. Estratégias psicológicas não faz o demônio cair por terra. Estratégias psicológicas não fazem o demônio cair por terra. Estratégias emocionais não vão resolver quando se trata de uma influência maligna. Então, o diabo a gente vence com a autoridade de Deus. E para ter a autoridade de Deus, a gente tem que se encher do Espírito Santo. E para se encher do Espírito Santo tem um preço. É o preço da oração, do jejum,
do comprometimento, da fidelidade a Deus em tudo, na vida financeira e em tudo, para não dar brecha. Então é assim que eu penso. Tem duas alternativas: largar e deixar para lá e lutar. O que não pode é ficar paralisado nessa situação, nesse ciclo vicioso de sofrimentos, de inquietações, de tormentos e de guerra, sem lutar. Ou você luta ou você se entrega de vez. Tem que lutar. E se você vai lutar, use as armas que Deus disponibilizou para você, porque se você lutar e perseverar, você vai vencer. Não há como você lutar e perseverar com Deus e não vencer. Você vai vencer. De um jeito ou de outro, você vai vencer. Amém? Então, essa é a minha palavra. Que o Senhor te abençoe e te dê graça, sabedoria e força para você colocar em prática aquilo que Deus está chamando você para fazer. Ok? Muito bem, estamos de volta e depois dos conselhos, das respostas com o nosso pastor Márcio Prado nessa segunda-feira. Estamos ao vivo aqui na programação do Manhã de Bênção, mais uma segunda-feira abençoada para a glória de Deus. Olha, gente, a semana apenas está começando, amanhã terça-feira, a partir das 7 horas da manhã, o pastor Márcio Prado vai estar conosco aqui ao vivo na programação do Manhã de Bênção, respondendo todas as perguntas, compartilhando a palavra de Deus com você, tá certo? Então você não pode perder, não pode ficar de fora. Divulga a nossa programação, espalha para quem você conhece. Você pode compartilhar nossa programação no seu Facebook, no seu Instagram, no TikTok, no Kawaii, nas redes sociais que você faz uso aí. Bota lá o link nos seus stories, bota o link nos status lá do seu WhatsApp. Você pode compartilhar o YouTube, colocar lá no compartilhar, mandar nos grupos da família, no grupo dos amigos, no grupo da igreja, no grupo da faculdade, da vizinhança, do condomínio. Você pode fazer a obra de Deus junto com a gente, espalhar a nossa programação, espalhar a palavra de Deus, tá bom? A pregação da palavra de Deus. Então nos ajuda, faz a obra de Deus. Fala da TV Metrópole, canal 16.1, tá certo? Fala do nosso aplicativo, compartilha o nosso aplicativo, nos ajuda a alcançar mais pessoas. Seja um abençoador, faz a obra de Deus junto com a gente, tá certo? Nos ajuda, divulga a nossa programação, tá certo? E aí participa conosco, manda a sua mensagem, o seu bom dia, o seu alô, pede oração, faz o programa aqui junto com a gente, tá bom? Agora, sem demorar muito, vamos para a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que essa palavra vai falar com você, tenho certeza que Deus tem uma mensagem para o teu coração e você vai receber essa mensagem agora através da palavra de Deus. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Nós fazemos uma separação de escala. Então aquela pessoa que chega com depressão, o problema dela é menos importante do que aquela pessoa que chegou com câncer. Então aquela pessoa que chegou com a crise no casamento, o problema dela é menos importante do que aquele que perdeu o filho. Mas essa é a nossa visão humana. Para Deus o teu problema tem o mesmo nível de importância, porque para Deus não tem problema grande ou pequeno. Alguém está me ouvindo aqui nessa manhã? Você pode glorificar a Deus? Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado: o seu problema é importante para Deus, a sua vida é importante para Deus, o seu sofrimento é importante para Deus, as suas crises são importantes. Não há nada em você que não seja importante para Deus. Os pastores que têm igrejas grandes, eles olham e eles veem a multidão. Mas Deus não olha como o homem vê, Deus não vê como o homem vê. Deus conhece você no meio dessa multidão. Você está me ouvindo? Diz aqui: você não está desapercebido aqui nessa manhã. Foi Deus quem te trouxe aqui. Seu problema é importante para Deus. E hoje Deus tem resposta para você. Para de se preocupar em trazer coisas novas. Para de se preocupar com isso. Não depende de você, Márcio. Depende de mim. Porque para mim e para você, e a gente vai ficando chato e cheio de tédio,
e sem perceber se tornando um insatisfeito, um murmurador, e chega ao ponto de você ter dúvida se você fica assistindo série ou se você vem para a igreja, porque vai ser a mesma coisa. Só que a gente não entende que nunca é a mesma coisa. Diz aí, nunca é a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa. Porque Deus é um Deus de coisas inéditas. Você crê nisso? Deus é um Deus de coisas inéditas. Deus vai fazer coisas inéditas na minha vida. Deus vai fazer coisas inéditas na sua vida. Você está me ouvindo? Quando a gente fica nessa paranoia de é a mesma coisa, a vida é a mesma coisa, sem você perceber, o inimigo está roubando a sua essência. De repente, a alegria que você tinha, você não tem mais. De repente, você não confia mais em Deus do jeito que você confiava. Até a sua fé mudou. A sua atitude mudou. Você simplesmente se acostumou com a vida e se acostumou com os problemas. Simplesmente você aceitou essa rotina e mergulhou nela. E ela é o motivo da sua insatisfação crônica. Nada tem graça. Eu vejo gente que diz, pastor, não tem graça sair com a minha família, minha mulher sem graça, meus filhos dão trabalho, isso é uma chatice. E eu fico pensando, meu Deus, como tem gente na igreja doente na sua visão. Diz aí, para esse ano que vai entrar, se prepare, porque Deus vai mudar a sua visão. Você crê nisso? Deixa eu ser profeta. Deus vai mudar a sua visão. Olha para cá. Aquilo que você olha e vê uma chatice, eu olho e agradeço a Deus por essa chatice. De ter os meus filhos todos os dias, nunca quero deixar de tê-los. De ter a minha família e nunca quero deixar de tê-los. Todo dia eu tenho que sentar para almoçar, mas graças a Deus que Ele não deixa faltar. Aquilo que é uma chatice para muita gente, para a minha vida e para a sua, é vitória. Alguém está me ouvindo aqui? Deus é um Deus de coisas novas. Deus é um Deus de coisas inéditas. Por isso que muita gente aqui precisa mudar a sua atitude. Tem muitas pessoas que há alguns tempos atrás eu olhava e via um brilho nos olhos. Hoje eu não consigo ver mais. Tem muita gente que eu olhava e via um semblante cheio de expectativa. Hoje eu não vejo mais. E é uma tristeza para mim quando eu vejo algumas pessoas na igreja com cara de vaca. E não são visitantes. São pessoas que estão aqui há algum tempo. De repente, roubaram a sua essência e você perdeu a sua alegria, a sua expectativa. Alguém está me ouvindo aqui? Ora, se Deus é um Deus de coisas novas, se Deus tem um propósito para que eu viva em novidade de vida, é minha a responsabilidade de mudar as coisas. Amém ou não amém? Diz aí para quem está perto, você tem a responsabilidade de mudar as coisas. Alguém está me ouvindo aqui? Você pode chegar no mesmo escritório com atitude diferente. Você pode chegar na mesma empresa com atitude diferente. É impressionante quando a gente está feliz, o tempo passa rápido. Você já percebeu isso? Poxa vida, pastor, as coisas boas duram pouco. Pois é. É porque o tempo passa rápido quando a gente está feliz. Se tudo que você faz na sua vida é com má vontade, então nada vai dar certo.
A esposa diz assim: filho, vamos para a praia, levar as crianças, comer um peixe, vamos passar um dia na praia. Não, isso me dá muito trabalho, vai me dar trabalho lá, eu vou me estressar, vou me aborrecer. Não, eu prefiro ficar aqui vendo meu futebol. Cara, você está sabotando seu casamento e a sua família. Diz aí, Deus está mandando você deixar de ser uma pessoa chata. Está me ouvindo? Deixa de ser chato. Tudo vira um problema, para tudo é uma dificuldade, para tudo existe uma má vontade. Só quer que os outros vivam em função de você, só quer que os outros sirvam você, e você não faz nada para servir os outros. O que é que eu posso fazer para fazer com que esse domingo seja um domingo melhor para minha mãe? Para que ela sinta uma alegria diferente nessa manhã. Como é que eu posso surpreender a minha mãe com algo novo que vai trazer alegria para ela? Diz aí, Deus quer te usar, irmão, fala isso, para surpreender pessoas. Surpreenda a sua esposa, surpreenda o seu marido. Você está me ouvindo? Surpreenda os seus filhos. Marque a vida deles com boas memórias. Uma das minhas preocupações é não deixar que o inimigo roube a minha essência. Não posso perder minha fé. Nem eu, nem você. Eu não sou nada sem a minha fé. Você está me ouvindo? Diz aí, se você perder a sua fé, você perdeu tudo. Mas se você tiver fé, você recupera tudo que você perdeu. E muito mais você vai poder fazer. Amém? A minha fé é o meu combustível. Olha para cá, olha para cá. Olha para cá. Aí vocês ficam olhando para cima, é porque estão me vendo ali, né? Só que a gente fica gordo aí, né? Aí. A minha fé é o meu combustível. Você não sabe o quanto eu creio na misericórdia de Deus. Eu estava vendo hoje pela manhã uma reportagem. Eu acordo cedo no domingo, 5 horas da manhã eu estou acordado no domingo. Também vou dormir 7 horas da noite no sábado. Aqui na Pacatuba, no posto de gasolina, acho que da Rede Ceará, frentista, 2h30 da manhã, o povo sentado ali. Olha na internet, depois você acha. Foi um corte lá do Cidade 190. Estava passando ali, eu olhei aquilo ali, achei interessante e fui ver. Alguém viu? Você viu? Frentista sentado ali, 2h30 da manhã, dormindo. O camarada chega numa moto para matar ele com uma pistola. Dispara uma vez e não pega, dispara outra vez e não pega, dispara outra vez e não pega. E ele dormindo. Aí o cara afasta a moto, mexe lá na pistola e tome, e não atira, não sai. De repente o rapaz acorda assim, e sai andando lá, e o cara foi embora. Ele só veio saber o que aconteceu porque os outros contaram para ele. Alguém está me ouvindo aqui? Sempre às vezes naquilo que a gente acha que é uma rotina, Deus está sempre preparando algo novo para a nossa vida. Amém? Diz, Deus está sempre providenciando algo novo, seja em forma de livramento, seja em forma de bênção ou de milagre. Deus está sempre providenciando algo novo para a minha vida e para a sua. Então, em vez de você começar o dia, mais um dia, acaba com isso. Senhor, glória a Deus por esse dia, glória a Deus por esse dia. Mais um ano,
mais ou menos. Glória a Deus. Venci 2024. Fiz 2 cirurgias no coração e estou aqui 0 bala. Não é querendo falar não, nem gabar não, irmão. Pega na chave. 0 bala. Olha para cá. Por que eu vou reclamar? Por que eu vou ficar lembrando das coisas tristes do passado? Por que eu vou ficar remoendo as coisas ruins da minha vida? Porque eu sei que Deus tem algo muito maior daqui para frente na minha vida. E eu sei que Deus é um Deus de coisas novas. Então eu tenho que aprender a confiar nele. Alguém está me ouvindo aqui? Eu estava vendo umas blusas que serão vendidas aqui. Alguém providenciar lá para mim? É uma blusa que diz assim, ore. São 3 palavrinhas douradas aqui no meio. Pega lá para eu mostrar para eles aqui. Por favor. Diz aí, não deixe que o inimigo roube a essência da sua vida. Olha para cá. Para Deus não existe milagres mais importantes ou menos importantes. Para Deus é a mesma coisa. Não há nada difícil para Ele. Qual é o mais difícil para Deus? Curar uma pessoa com depressão ou curar uma pessoa por câncer? Qual é o mais difícil para Deus? Nenhum dos dois. Mas Deus sabe o quanto a depressão está te afetando. E Deus sabe o quanto o câncer está te destruindo. Então para Deus a prioridade é você. E a prioridade sempre vai ser você. Obrigado. Deixa eu ser profeta, recebe essa palavra. Aleluia. Jesus curou os cegos, os aleijados, os mudos, os surdos, os mudos falando e o povo glorificando a Deus, vendo os mudos falarem pela primeira vez. Mas depois as pessoas, Jesus viu que elas estavam famintas, 3 dias ali, seguindo Jesus. Então a Bíblia diz que o coração do Senhor se encheu de compaixão, e Ele disse, eu não posso mandar essas pessoas irem embora com fome. Diz aí, Deus não vai deixar você ir embora. Deus não vai deixar você sair desse lugar sem o suprimento, sem a resposta, sem a providência que você precisa para a sua vida. Você está me ouvindo? Diz aí, Deus não vai deixar você sair daqui com a sua necessidade. Essa manhã é manhã de resposta. Receba, creia. Você já pensou se a gente chegar aqui? Não é essa. É dourada, a letrinha é dourada. Vai lá, presta atenção, vai lá. Olha para cá. Olha para mim. Já pensou se a gente chegasse aqui e o pastor dizendo assim, 30 anos que eu prego, só aqui é 15. Aí eu chegasse aqui dizendo, mais um culto, eu vou chegar lá, vou fazer o arroz com feijão, no automático, e pronto. E o povo vai chegar lá e vai ficar naquela... Como é que Deus vai operar? Eu subo para pregar, olha para cá. Eu subo para pregar como se fosse o último culto da minha vida. Se eu morrer daqui para casa, eu morro com o dever cumprido. Com a sensação do dever cumprido. Amém ou não amém? Porque não há mesmice quando a gente está na presença do Senhor. Não há nada igual quando nós estamos na presença de Deus. Olha para cá. Você está todo antipático. Espírito de crítica, espírito de reclamação. O pastor prega, ele fica cutucando a mulher, eu não concordo. Vai para lá com esse teu espírito de crítica. Você está impedindo, você está deixando de receber o que Deus quer te entregar por causa dessa sua má vontade. Num culto desse, irmão, de repente a gente está aqui louvando e uma pessoa é curada. A gente está aqui louvando e Deus está fazendo um milagre lá na sua casa. A gente está aqui louvando e adorando, e Deus está gerando algo novo no mundo espiritual.
Você pode glorificar o Senhor? Há muitos anos atrás, quando eu comecei na minha fé, a minha mãe colocou um pontinho de pregação, era uma mercearia, foi bar, foi mercearia, esse ponto já foi muita coisa. Hoje é uma ótica. E é lá na casa da minha mãe, uma casa de esquina, tem alguns pontos de comércio ali. E a minha mãe cedeu para a igreja. Com toda franqueza. Eu acho que não era nem maior do que esse pedacinho aqui. Lembra, mãezinha? Não era nem maior do que isso aqui, né? O púlpito aqui, e aqui o pastor ficava, eu sentava ali, minha mãe também. E o culto era aquele culto de cantar 3, 4 hinos da harpa. Sabe quando a gente está cantando hino da harpa com a cabeça assim? Foi na cruz, no automático. Mas não era no automático. Mesmo sendo um lugar simples, pequeno, com poucas pessoas, existia ali muita fé, muita expectativa. Os crentes eram mais interessados e mais fervorosos. Diz aí para quem está perto de você: seja uma pessoa mais interessada. O seu desinteresse está te prejudicando em muitas áreas da sua vida. O seu desinteresse. As pessoas eram interessadas. Um dia nós estamos lá louvando, adorando, não tinha instrumento, não tinha cantor, não tinha guitarrista, não tinha nada. Era nós mesmo no gogó. E tinha uma amiga da minha mãe, doente de câncer. Estava se tratando de um câncer. E naquele dia eu tive uma visão, e eu era novo convertido. Eu acredito que a minha mãe teve a mesma visão. Nós vimos ali na mesma hora Deus fazendo uma cirurgia espiritual nela. Quando nós terminamos aquele momento de oração, se eu não me engano, mãe, ela estava ali deitada, né, no banco, como se fosse desacordada, como se tivesse anestesiada. E nós percebemos a confirmação: ela acabou de ser operada por Deus. Amém? Num lugar tão pequeno, com poucas pessoas, com um pastor ali que era um lutador, rapaz. Mas as pessoas que estavam aí eram interessadas. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não reclame da vida, não reclame de Deus. Não fique falando que as coisas não dão certo, que você não conseguiu alcançar seus objetivos, porque isso aí está relacionado ao seu desinteresse. O interessado, ele age, ele trabalha, ele se antecipa. O interessado, ele faz de tudo para dar certo. Pode até dar errado, mas ele fez de tudo para dar certo. O interessado faz as coisas acontecerem. Então seja uma pessoa mais interessada. Amém ou não amém? Olha para cá, olha para mim. Fica de pé. Deixa eu ver aqui o nosso tempo. Não quero cansar vocês, não. Conselhos para a vida. Diz aí para quem está perto de você: aprenda a escolher as suas companhias. Mais forte. Aprenda a escolher as suas companhias. Se você anda com pessoas preguiçosas, com certeza você vai ser um preguiçoso também. Se você anda com pessoas erradas, com certeza você vai ser também uma pessoa errada. Se você anda com pessoas trabalhadoras, batalhadoras, você vai ser mais um trabalhador e batalhador. Se você anda com pessoas desinteressadas, você vai ser um desinteressado. Mas se você anda com pessoas que têm sonhos e vontade de crescer na vida, então você vai crescer na vida também.
Tem um ditado popular, dizes com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Deus está aqui. Deus está aqui. Diz aí, se saia de pessoas erradas, se distancie de falsos amigos que só querem contaminar a sua fé e te arrastar de volta para a vida que um dia você viveu. Diga não e se apegue a quem é espiritual. Alguém está me ouvindo aqui? Feche seus olhos. Isso. Põe a mão no seu coração. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva o Pai às minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meus tribulações, Ele ouve o gemido. Ouve o gemido do Coração, oh, Jesus, a ti confesso, sem sentir a tua presença no meu ser. sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo Aqui, e quero teu poder. bem forte, bem forte. Ainda Te servirei. Sofrer contigo. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem. logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, Como um sinal que tu estás. oh Jesus, A ti confesso, não dá pra viver se sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Servirei porque comigo estarás. bem forte. Sofrer contigo é bem melhor do que Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem. Adeus. logo as lágrimas meus Olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás. Põe a mão no seu coração. Isso, pode dar lugar ao Espírito do Senhor. Pode abrir sua boca para glorificar o Senhor. Olha para cá.
Às vezes a gente entra em crise. E não é nem crise com a esposa, não é nem crise com os filhos, a gente entra em crise com nós mesmos. E muitas vezes a visão que nós temos de nós mesmos, a gente pensa que é a mesma visão de Deus. E não é, você se vê de um jeito e Deus olha para você e te vê de outro jeito. Então eu sei que pessoas que chegaram aqui hoje dizendo, pastor, eu fiz tanta coisa errada na minha vida que eu não mereço que Deus me socorra. Eu fui tão errado, eu pratiquei tantas maldades, eu prejudiquei tantas pessoas. Eu fiz tantas coisas que eu tenho vergonha até de contá-las. E eu acredito, eu fico esperando a qualquer momento o castigo de Deus para eu pagar por tudo que eu fiz. Então você está ali naquela percepção, naquela expectativa de que Deus jamais pode olhar para você com misericórdia. Você não presta, você diz para você mesmo, Deus, eu não presto. E aí a gente perde a esperança e a expectativa. Só que Deus está olhando para você nessa manhã, aqui nesse lugar, com um olhar cheio de compaixão. Amém? O olhar de Deus para você hoje é um olhar de compaixão. Nesse exato momento Deus está amando você. Nesse exato momento Deus está colocando as mãos nas tuas feridas. Nesse exato momento Deus está colocando as mãos sobre a sua vida. E Ele está liberando perdão sobre você. Como é maravilhoso o que Deus faz aqui. E não é rotina, é sempre inédito. Nunca é do mesmo jeito, nunca vai ser do mesmo jeito, é sempre inédito. O que Deus está fazendo hoje na sua vida é algo inédito. Então as pessoas podem dizer, ei, o seu problema não é tão importante assim, não é prioridade para Deus. O seu problema tem o mesmo nível de importância do problema do outro. A sua dor importa para Deus do mesmo jeito. Seja ela a dor de uma separação, seja ela a dor de um caroço maligno. É dor. E se você sente dor, Deus quer arrancar de você essa dor. A vida de ninguém aqui nesse lugar, nem a minha, nem a de ninguém aqui nesse lugar, ela é mais importante do que a sua. Porque eu, o homem, peca fazendo acepção de pessoas. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Você está me ouvindo? Então eu quero que você entenda que nesse exato momento os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, estão sobre você. Ore care choreva labas, cantereva labas. Ore chocantereha surieva labas. Senhor, será que vale a pena eu tentar mais uma vez? Tente de novo. Insista, persista e tente outra vez. Porque dessa vez vai ser diferente. Então clame. Porque o milagre que você precisa está bem pertinho de você agora. E não existe milagre grande ou pequeno. Para Deus não existe problema grande ou pequeno. Então em nome do Senhor Jesus eu declaro que o socorro do Senhor está sobre a tua vida hoje. Em nome do Senhor Jesus, deixa eu ser profeta, eu declaro que você não vai sair daqui hoje do jeito que você chegou. Em nome do Senhor Jesus eu declaro que você não vai sair daqui com a necessidade que você chegou. Eu declaro que o Deus da providência está sobre a tua vida hoje. Então em nome do Senhor Jesus, meu Deus, pela tua infinita compaixão e misericórdia, pela autoridade que existe no teu nome,
que é digno. Eu declaro que pessoas sejam curadas aqui nessa manhã. Eu declaro que o câncer seja queimado hoje aqui pelo fogo da tua glória. Eu declaro que todo mal seja arrancado aqui nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Queima agora, Senhor, queima agora, queima esse tumor maligno, toca nesses rins. Toca nessa coluna. Pastor, eu não tenho mais fígado. Eu tenho só um pedaço de fígado. Pois hoje Deus vai te dar um fígado novo. Toca nesse coração, ó Deus. Toca no músculo. Desentope as artérias. Cura o teu filho, cura a tua filha, Senhor, para que eles subam nesse altar e aprendam a glorificar o teu nome. Toca na alma, naqueles que vivem ainda lutando para vencer as suas fraquezas. Toca na mente daqueles que ainda estão inquietos e perturbados e não dormem. Ansiosos, doentes. Traz alívio sobre a vida dos teus servos. Traz refrigério sobre a vida dos teus servos. Toca, Senhor, em cada partícula do nosso corpo e toca no nosso espírito e manifesta sobre nós a tua glória e a tua presença, ó Deus. Chorecareis, dá lugar ao Espírito do Senhor, abre a tua boca, glorifica. Ao tempo de orar, ao tempo de chorar, há tempo até para lamentar, há um tempo para ficar caído e o tempo de se levantar, há o tempo de marchar. E Deus está dizendo para você: chegou o seu tempo de marchar. Diz para quem está perto: chegou o tempo de você marchar. Você marchar. O exército de Faraó atrás. De um lado não dava para sair, montanhas, do outro também não dava. E um grande mar vermelho diante de 2 milhões de pessoas. Então Moisés vai fazer o quê? O que todos nós fazemos. Moisés vai orar. Então o Senhor responde: por que tu clamas a mim, Moisés? Por que você ainda está orando por uma causa que eu já resolvi? Por que você ainda está orando por uma causa que Deus já resolveu? Você está orando por uma causa que Deus já respondeu, que a palavra já foi liberada e é só uma questão de dias para se confirmar. Por que você clamas a mim? Diz ao povo que marche. Marcha na direção do impossível. Marcha na direção do improvável. Marcha na direção do teu milagre. Ele está te esperando ali na frente. Diz ao povo que marche. E quando o povo marchou, só quando o povo marchou na direção do mar, então o mar começou a se abrir. E todo Israel descobriu que o Senhor é Deus. Um grande mar vermelho está se abrindo nessa manhã. Um grande mar vermelho
um grande mar de lutas e de lágrimas, um grande mar de desesperos e aflições, um grande mar de dificuldades. E você vai passar, porque Deus hoje está abrindo esse mar. Muito bem, povo de Deus, momentos finais, reta final da nossa programação, depois dessa palavra abençoada, palavra maravilhosa com o pastor Márcio Prado. Só estou aqui para me despedir de você por conta do horário, não posso extrapolar aqui e passar o horário, temos um compromisso de entregar o horário 8 horas na programação, tá bom? Olha, segunda-feira, amanhã, terça-feira, estaremos de volta a partir das 7 horas da manhã, aqui na programação do Manhã de Bênção. E eu peço a você que espalha, que divulga, avisa para todo mundo que amanhã vamos estar ao vivo aqui na programação a partir das 7 horas da manhã com o pastor Márcio Prado para responder as perguntas, para compartilhar a palavra de Deus junto com você, tá bom? Um grande abraço para você que está conosco, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o like, clica no legalzinho aí, muito importante o seu legalzinho, o seu joinha aí no vídeo, porque divulga, espalha, compartilha a programação e aumenta o engajamento. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal do YouTube Pastor Márcio Prado, para que a gente aumente o número de inscritos. Você pode mandar para um primo, para o tio, para a tia, para o pai, para a mãe, para um amigo, para que essa pessoa venha se inscrever no canal também. Então nos ajuda, tá bom? Se engaja na obra de Deus e faz a obra de Deus junto com a gente, tá certo? Você pode nos ajudar dessa forma, tá bom? Então fica na paz, um abraço para você, uma ótima segunda-feira e até amanhã, terça-feira, aqui na programação do Manhã de Bênção. Fica na paz, um cheiro, tchau!